Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui da capital de Maceió, Alagoas. Hoje são 00h20. Logo, significa que é um dia de segunda-feira, 8 de junho de 2020. Eu quero e vou falar sobre a filiação de Deus. As pessoas que se dizem filhos de Deus, pessoas que se dizem orientadas por Deus, que dizem falar com Deus, pessoas que dizem que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas que só dizem, mas na verdade agem de maneira bem diferente daquele que poderia ser um filho de Deus, daquele que poderia ter realmente uma orientação direta divina. Quando a pessoa diz que tem Deus consigo, que é orientada por Deus, pelo Espírito Santo, deve fazer jus àquilo que prega. Porque se eu digo, eu recebo de Deus a orientação de mostrar que sou um homem bíblico, que falo o que está escrito na Bíblia. Então eu tenho que usar palavras suaves, palavras agradáveis, que não firam nem atinjam o meu semelhante. Eu conheço uma pessoa aqui de Maceió, Alagoas, que se diz dessa maneira, que é orientado pelo Espírito Santo, que é filho de Deus, que fala coisas que está na Bíblia e que Deus é com ele. Mas essa pessoa, ela infelizmente, ela pensa dessa maneira, mas age de outra maneira bem diferente. Eu quero dizer o seguinte, que quando Jesus andou aqui na terra, do que eu me lembro das palavras ofensivas que ele falou para os escribas e fariseus, foi a palavra hipócrita. Isso ele usou muitas vezes. Ai de vós, fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Isso ele diz. Sei de um momento também que ele perdeu o controle, se é que ele perdeu o controle, foi quando chegou no templo, que viu aqueles cambistas, vendedores de animais, de pombas e de outras coisas mais, fazendo do templo do pai dele um mercado de comércio. Então ele fez uma zorraga de cordas, começou a enxotar todos eles. Virou bancas, bateu, eu acho que bateu em alguns, enxotando-os e dizendo que não façais da casa do meu pai casas de comércio, de salteadores. São os dois momentos da vida de Jesus que a gente presta atenção no zelo dele, mas aquilo ele fazia por zelo. Mas esse rapaz, essa pessoa que diz que é filho de Deus, que fala com Deus, que lê a Bíblia constantemente, mas tem uma boca, uma língua muito pesada. Ele não sabe se dirigir a uma pessoa
com dignidade, com respeito, com educação. As palavras deles são palavras coisas repelentes, são palavras torpes, que só dá para denegrir a imagem das pessoas. Se Jesus disse, amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, deveríamos ou devíamos fazer a mesma coisa. Se somos filhos de Deus, ou pensamos ser filhos de Deus, hajamos, pois, como tais. Porque de outra forma a gente não está agradando a Deus, nem a Jesus, se proclamamos o nome dele de forma abjeta, de forma errada, de maneira errada. Porque se eu digo que sou filho de Deus, prego a palavra de Deus, mas ofendo muitas pessoas, uso de palavras torpas, palavras vãs, gosto de denegrir a imagem das pessoas, porque acho que tenho esse direito, porque acho que elas estão erradas, e eu não tenho uma palavra amiga para levar para essa pessoa, a não ser palavra de baixo calão, sem respeito, coisas indignas. Não sou um filho de Deus educado. Deus não nos ensinou isso. Deus ensinou que nós sejamos simples como as pombas, né? Prudentes como as serpentes, e que amássemos os nossos próximos como a nós mesmos. Como é que eu chego para uma pessoa e fico xingando o nome dela? Me dirijo com palavras terríveis, de baixo calão, palavras que realmente não deveriam ser ditas por essa pessoa, nem por ninguém. Mas essa pessoa fala e ainda diz que é bíblico. O que eu falo é bíblico. O que você fala é satânico. Porque essas palavras, esse modo de você agir, de falar, de se expressar, são coisas do diabo. Jesus é amável, Jesus é suave, Jesus é manso. Jesus quer que você fale com as pessoas com mansidão. Jesus sabia como amansar uma pessoa, como se dirigir a uma pessoa com educação, com respeito. Porque, do contrário, ele, ao invés de ganhar aquela pessoa para o reino de Deus, afastava-a cada vez mais. E você, meu amigo, com as suas expressões degenerativas, você não está ganhando nada com isso. E se você tiver algum admirador, é porque pensa igual a você. É nécio, é tolo, é arrogante, que deveria mudar seus métodos, suas maneiras de se dirigir às pessoas, principalmente aquelas pessoas idosas, de maior idade, de mais idade que você. Eu já vi você falar sobre uma senhora da casa da pastora de maneira abjeta, de maneira execrável, que aquilo não se diz com ninguém, porque toda pessoa velha, idosa, de mais idade, tem que ser respeitada, principalmente com seus cabelos brancos. Significa que já teve muito tempo de vida, que já viveu muito e continua vivendo. Pessoas assim devem ter o maior respeito do mundo, ser bem tratada, principalmente quando pessoas dessa natureza não nos atingem nada. Porque nós abrimos a nossa boca, ou você abre sua boca para ofender uma senhora que tem idade de ser sua avó, sua mãe,
que é a pastora Nadir, ela é digna de todo respeito. Que você queira dizer, contradizê-la em certas coisas, achando que ela não está falando a verdade, não está dizendo aquilo que passou, não significa que você abra sua boca para atingi-la de maneira nenhuma, porque ela deve ser respeitada em todos os aspectos, em todos os sentidos, primeiramente por ser uma serva de Deus. Ela que trata as pessoas com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta educação, se diz filha de Deus e é. E você que se diz filho de Deus, abre sua boca para só ofender, só magoar, só denegrir. Você deveria pensar um pouco mais e voltar atrás nas suas maldições. Se você tem um inimigo, ore por ele. Se você acha que fulano de tal é perverso, é mau, ore por ele. Não se nivele, não fique no mesmo nível que ele. Porque, na verdade, isso não faz bem à saúde, não faz bem ao espírito da pessoa. Você está entendendo? Se Jesus tivesse vindo ao mundo soltando palavrões, detratando as pessoas, denegrindo a imagem das pessoas, o que os povos pensariam dele? Ele que chegou com tanta educação, com tanto respeito, foi tratado daquela maneira, até mataram, assassinaram ele. Avalie se ele tivesse se manifestado do modo como você se manifesta às pessoas. Ninguém acreditaria nele. Ninguém ia tê-lo como Salvador, como uma pessoa educada, como filho de Deus. Portanto, reveja as suas palavras, os seus métodos de se apresentar como sendo filho de Deus, como sendo representante da Bíblia, um representante de sua família. Trate bem as pessoas, que você vai encontrar quem lhe admire muito mais, quem trate você com respeito e educação. Se você leva pedrada, como você diz que leva, dos seus escritos de alguns, é porque você merece. Trata as pessoas com pedradas, com coice, com pontapés. Não faça isso. Lembre-se que você é um homem. Você não é obrigado a tratar a pessoa de maltratar as pessoas, nem ser maltratado. Não. O sol nasceu para todos. E a humanidade caminha, porque a fila anda e a vida deve continuar. E eu creio que você é um homem educado, é uma pessoa respeitável, que pode sim voltar atrás e reconsiderar todas as coisas que você faz e diz, não é? E tornar-se uma pessoa mais agradável, menos arisca, menos ácida, né? Porque assim você terá admiração de muito mais gente do que você possa imaginar. Não é difícil você se conter, não é difícil a gente tratar bem as pessoas. Não é. Entendeu? Então aqui fica o recado do Paulo Coroa de Maceió para você, que seja homem, que seja mulher, que está aprendendo a entrar no reino de Deus, que está entrando agora no reino de Deus, ou já tem muito tempo de reinado, mas não sabe se comportar como filha de Deus ou uma filha de Deus. Reveja seus conceitos a respeito de todos. Consulte o Senhor Deus para ver se Ele aprova a sua maneira de agir. Entende? Aqui eu fico com o meu recado, que se alguém gostou, dê aquele like de incentivo para que eu continue adiante com o meu canal. Ok? Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Não esqueça
quando sair, use sua máscara, viu? Que é importante contra o Covid. Tchau.